Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes de gigantes planejam escravizar a humanidade. Cada parte desse livro aqui é independente, não faz diferença se você não assistiu os vídeos passados, mas neste caso específico aqui, a gente vai ter a parte 1 hoje e a parte 2 do vídeo na quarta-feira. Então aí nesse caso é interessante assistir nessa ordem, né? O de hoje e o de quarta. Pois bem, então vamos lá, o assunto é interessante, Torre de Babel. Então é o seguinte, sim, antes da gente começar, eu estou fazendo divulgação deste curso aqui, Gerenciamento de Novos Negócios, uma visão sobre erros e acertos. E quem tiver interesse nesse curso na Udemy especificamente, eu estou colocando um cupom de desconto que é válido durante 3 dias para outros 3 cursos. No mês passado eu coloquei lá na Udemy o cupom de desconto de 3 dias para networking, venda de serviços de alto valor, arte dos preços, e neste mês eu estou colocando do curso do mês, Gerenciamento de Novos Negócios. Também estou colocando a Arte da Imperfeição com desconto e Aprenda a Vencer a Timidez. Bom, todos os cursos são interessantes. Este curso aqui, ele é interessante. Eu indico inclusive alguns livros. Um dos livros que eu indico durante esse curso aqui é este aqui, O nome já é assim, é um bom pensamento para você ter, que é Como Nadar entre os Tubarões sem ser comido vivo, certo? Este livro que eu trouxe do Brasil, ou seja, está em português, porque eu considero que é um livro importante, certo? Mas ainda assim, tem algumas coisas aqui que são um pouquinho diferentes quando você fala em um novo negócio, uma startup. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lição 49, ok? Diz assim, não são as pessoas que você demite que fazem a sua vida um inferno, mas as que você não demite. Ok, tá correto. Mas isso aqui não é válido para startup, percebe? Então assim, tem coisas desse livro aqui, tem muitos outros livros que eu já indico lá no curso também, acho que uns 3 livros ou 4 livros. E assim, tem coisas que são muito boas quando a gente fala de um negócio, ideias muito boas, pensamentos muito interessantes, mas quando você vai pensar em iniciar um negócio, uma startup, é um pouco diferente, certo? Este curso é sobre isso aqui, é gerenciar ideias, pensamentos, formas de agir no momento inicial de um negócio. Aquele momento onde você vai fazer investimento inicial. Qual é o seu investimento prioritário? Nesse curso eu falo aqui qual é o investimento prioritário. Ou seja, aluguel, será que está em que ordem aluguel? Quando você contrata o primeiro funcionário? Muitas pessoas de cara vão querer contratar o primeiro funcionário quando abre um negócio. Então assim, tem erros que a gente não pode cometer, ou simplesmente a gente vai cair na estatística dos 70% lá que fecham a empresa nos primeiros 2 ou 3 anos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá. Então, quem tiver interesse nesses 3 cursos aqui, link abaixo, tem 3 dias, vale durante 3 ou 4 dias, esses 3 cursos aqui. Aprenda a Vencer a Timidez, a Arte da Imperfeição, Gerenciamento de Novos Negócios. Quem tem interesse em mais cursos, o que eu recomendo é estar na área de membros de curso. Custa $7 por mês e você tem acesso a todos os cursos durante o mês. Mas muitas pessoas gostam de comprar o curso na Udemy especificamente. Tem uma facilidade, é o tipo de cartão, lá aceita boleto, lá tem algumas facilidades como boleto, né? Cartão nacional, essas coisas todas. Então assim, quem tiver interesse, esses 3 cursos vão estar com o link abaixo aí da Udemy, só que só são válidos durante 3 ou 4 dias, não me lembro ao certo. Mas vamos lá. Então vamos começar, Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4. Eles disseram uns para os outros, venha, vamos fazer tijolos e vamos cozinhá-los completamente. Eles usaram tijolos em vez de pedras. Depois eles disseram, venha, vamos construir para nós mesmos uma cidade, com uma torre que atinge os céus, para que façamos um nome para nós mesmos e não sejamos espalhados pela face da terra. Esse é o assunto. E neste livro aqui, ele vai falar sobre isso aqui, muitas coisas, só que ele vai levantar alguns pontos, ele vai colocar, inclusive, ele mesmo em contradição aqui. Eu vou mostrar o que ele está falando no livro, a gente vai discutindo, mas é um ponto assim bastante difícil de a gente entender realmente esse parágrafo. Então vamos lá. Gênesis 11 possui muitas questões não respondidas, como por exemplo, por que a torre tinha que atingir o céu? Com certeza, eles deveriam saber que isso era impossível. Isso deve ter sido simbólico, diz aqui o autor do livro. Pois bem, tá aí uma ilustração da Torre de Babel que o pessoal usa, né? E continuando.
Será que a Torre de Babel tem alguma relação com os zigurates que predatam e pós-datam Babel? Para entender essas questões, precisamos olhar a nova religião introduzida pelas pessoas da planície. Se era uma religião parecida com a dos Néfilins e anjos caídos, deve ter sido direcionada a não um, mas muitos deuses, entre aspas, certo? Que não residem na terra, mas sim no céu. E acredito, diz o autor, que a torre deve ter sido construída como um monumento para impor respeito ou para desafiar, ou talvez ambos. A torre pode ter sido construída para honrar o novo panteão de deuses, mas com certeza não estava honrando o verdadeiro Criador, Yahweh. E de fato, Yahweh não olhou favoravelmente para isso, pois parou a construção antes que fosse terminada, confundiu a língua deles, a linguagem, e os espalhou sobre os 4 cantos da terra. Então, por que Yah teve tamanha objeção com esse projeto? Com certeza, mais uma torre erguida para falsos deuses não iria corromper toda a humanidade, segundo diz o autor do livro. Bom, com o ressurgimento dessa religião, muitos ídolos e símbolos de idolatria tinham sido criados e estão ainda em amplo uso nos dias de hoje. Muitas pessoas não sabem, vão lá e idolatram, mas assim, alegar ignorância sempre, e muitas vezes sabendo que aquilo ali não, tipo, se não é legal, tipo, assim, não sei se vai funcionar. Uma coisa assim, como vai resolver os problemas. Continuando aqui. A raiz disso é simples. A torre foi ereta não somente para honrar os falsos deuses, mas também como memorial para o seu ato de corrupção e rebeldia contra Yahweh, que enviou o dilúvio. No dicionário bíblico Nelson, diz que a torre foi construída como um símbolo de orgulho e rebelião. Foi um ato de autoglorificação e uma afirmação de independência do Criador, marcando o renascimento da época pré-diluviana de corrupção, devassidão e rebeldia, que é o que a gente vê hoje, né? Corrupção. Alguém já ouviu falar de corrupção? Nunca ouviu falar? Pois é, corrupção, devassidão. Já viu pessoas devassa, de tipo assim, quer andar por aí, né? Você sabe como é que funciona carnaval, etc. Tal. Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Na televisão ainda por cima? Não, imagina. E rebeldia? Zero rebeldia, vai vendo. Nimrod desejava ser adorado como um deus. E ele desejava criar um governo mundial, sendo ele o ditador absoluto, em oposição direta a Yahweh. Porter registrou que Babel foi a encarnação do mal, um reino perverso, simbolizado pelo orgulho, opressão, riqueza, luxúria, imoralidade sexual e idolatria. E tudo isso aconteceu quando o ditador Nimrod tomou o absoluto poder pela força, estabelecendo o primeiro império da nova época, com Babel sendo o primeiro projeto unificado. Esse projeto drenou tanto recurso e força de trabalho limitada a ponto de colapsar. Babel foi um grande fardo, tanto para as pessoas quanto para os recursos materiais, né? Segundo Charles Sellier e Brian Russell, ele foi um tirano, Nimrod, tirano de proporções legendárias, pois escravizou as pessoas do Shinar, da planície do Shinar, para cumprir esse feito. O objetivo dessa nova religião era unir as pessoas embaixo do mesmo guarda-chuva, com o objetivo de construir um novo mundo, uma nova Atlantis especificamente. Assim como foi confirmado em Gênesis capítulo 11, versículo 6, dizendo o seguinte, mas Yahweh desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E Yahweh disse, se como um povo que fala a mesma língua eles começaram a fazer isso, então nada do que planejam fazer será impossível para eles. Agora, por que não seria nada impossível para eles? Muito simples, vamos ver aqui. Pela sua unificação, crenças, né, e esforços conjuntos, eles não temiam nenhum inimigo, nem mesmo o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Desde que eles se uniram e trabalharam juntos nessa nova utopia, utilizando todas as ciências espúrias, nada mais era inatingível para eles. Agora vamos pensar um pouquinho aqui, vamos parar um pouquinho. Olha só, o que deixou eles tão forte foi o quê? Unificação. Vamos pensar um pouquinho, nesse momento agora tem unificação? Alguém vai lá e diz que as pessoas têm que usar máscara. O Brasil usa máscara, Estados Unidos, México, China, país da África, Europa, todo mundo simultaneamente fazendo a mesma coisa.
tem que ter o distanciamento social de tantos pés, ou tantos centímetros, sei lá, de cada lugar. Mundo inteiro, simultaneamente. Ah, picadinha de abelha, igualzinho no mundo inteiro simultaneamente, certo? O que está acontecendo? A forma de trabalhar, a gente vê que está sendo orquestrada assim, ó, rapidamente o mundo inteiro opera igual. Ou seja, olha só, antes, aqui ó, unificação. Crenças, a gente sabe que essa elite que faz isso tudo tem uma crença comum, certo? Pois é. Agora continuando aqui, ó, e esforços conjuntos. Eles fazem esforços conjuntos? Fazem, né? Pois bem, então, continuando aqui, a gente vê algumas coisas muito parecidas com os dias de hoje. A gente vai chegar num capítulo mais pra frente desse livro, aonde vai ser falado sobre os sinais do tempo de Noé especificamente. E como eles estão relacionados com os dias de hoje. O que a gente já está vendo acontecendo e o que a gente ainda vai ver. Certo? Ele vai falar neste livro aqui. E a gente já vai ver nas próximas... talvez semana que vem. A gente já vai ver. Interessante. Agora, continuando aqui. De acordo com o dicionário Nelson, as pessoas buscaram segurança através de uma comunidade. E elas buscaram uma cultura e estilo de vida separadas do Criador. O assunto comunidade é o assunto assim mais difícil de todos. E eu sempre chego à mesma conclusão. Assim, a gente tem essa vontade de sempre estar em comunhão com os nossos irmãos, etc. Tal, mas no final das contas, tipo assim, sempre é uma armadilha. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que assim, comunidade familiar é o limite, certo? Então, a gente está vendo aqui no livro o assunto interessante de novo. As pessoas estão buscando o quê? Elas estão buscando estar em comunidade, segurança, certo? A religião era centrada em uma mensagem de paz para a humanidade e de uma benevolente evolução, uau, para o espírito humano. Sobre a liderança de quem? Só do ditador Nimrod, só isso. Paz, paz sendo o representante do ditador Nimrod, só isso. Mas nada demais. Esta utopia antiga segura um importante desenrolar profético da antiguidade para os últimos dias. Se nós formos sábios o suficiente então para entender os avisos proféticos do fim dos tempos, conhecidos como sinal de Noé, nos últimos dias de nossa era. Tem um capítulo aqui neste livro, a gente já vai ver, acho que semana que vem, que o nome é esse aqui, ó, Sinal ou Sinais de Noé. A gente vai ver e a gente vai começar a entender em que ponto a gente está desse movimento todo para a linha de chegada final, certo? Pois bem, continuando aqui. Então, qual é o ponto de Babel? Apenas duas gerações após o dilúvio, a Terra novamente está com a mesma violência, corrupção, apostasia e rebelião, disfarçada de uma promessa de utopia. Alguém vê alguma promessa de utopia nos dias de hoje? Rebelião disfarçada de utopia? Alguém já viu? Ah, não, né? Continuando aqui. E é por isso que Yahweh olhou tão desfavoravelmente para o que estava acontecendo no Shinar. Hassatan já estava quase vencendo o experimento de sua terceira vingança nesse ponto. E o mundo estava perigosamente, uma vez mais, na borda do precipício para falhar. Pois bem, a humanidade estava mais uma vez determinada a se rebelar contra Yahweh. Em favor de quem? Do capeta. Justificando a grande rebelião angélica e condenando então o seu futuro, o seu próprio futuro. Então vamos lá, de novo. O que estava acontecendo aqui? O Hassatan, ele já tinha passado a perna na humanidade aonde? Lá no Jardim do Éden, primeira vez. Segunda vez, a deterioração vista no tempo de Noé. E estava para chegar a terceira vez. Cada uma dessas vezes foi coisas terríveis. Aqui o que aconteceu foi simplesmente a dispersão das línguas, certo? Dos povos com suas línguas e a destruição da Torre de Babel. Ele não está falando muito aqui sobre a Torre de Babel, ele está sendo bastante, como posso dizer assim, centrado. Porque tem lendas sobre a Torre de Babel que fala a altura dela, o quanto ela era alta, o tempo que demorava para sair da base até o topo, né? E é bem diferente dessas fotos que a gente vê. Ou seja, o pessoal fala que o tempo, tem algumas lendas que dizem que o tempo entre a base e o topo, para você subir o tijolo até lá em cima, levava assim muitos meses. Ou seja, era alto. Agora, ele não está entrando nesse ponto, está tentando entender o que estava acontecendo naquele momento. Por quê? Porque o que interessa para nós é a gente entender o que aconteceu lá atrás, e não há nada de novo embaixo desse sol, para a gente entender o que vai vir aí para frente, certo? Pois bem. Entretanto, Yahweh, em sua misericórdia, mais uma vez interveio,
providenciando para a humanidade uma nova oportunidade de ser bem-sucedida através de confundir as línguas e espalhar as pessoas pelos 4 cantos da Terra. Esta ação garantiu que a humanidade nunca mais iria cair em uma única ditadura até os últimos dias. É o que ele coloca aqui. Nunca mais até... Esse nunca mais está meio ruim, né? Nunca mais até os últimos dias. Ou seja, ia ficar muito tempo até cair numa ditadura de novo. Então, até os últimos dias, quando todas as coisas precisam acontecer para ser completadas a nova Babel. Ou seja, uma nova liderança que vai comandar o mundo. Né? E assim, isso aqui todo mundo já viu, né? Tem aqui uma pintura do pessoal sobre a Torre de Babel, certo? E aqui, dessa figura aqui que não dá pra ver muito claramente, porque eu estiquei ela muito, peguei ela pequenininha e estiquei ela aqui, mas esse aqui é o Parlamento Europeu, que é uma reprodução, aparentemente, da Torre de Babel, todo recortado, etc. Tal. Pois bem, a ideia é sempre unificar. Quando eles unificam, eles ficam mais fortes, eu digo a elite, digo cada um dos fantoches que estão comandando essas nações, aí cada um dos fantoches tem alguém lá mexendo ele, certo? E quem apanha nesse processo aqui, adivinha quem é? Pois é. Então, continuando aqui. A gente vai finalizar essa parte no próximo vídeo, quarta-feira. É um assunto assim, ainda que vai ser complementado de uma forma interessante, mas eu estou dividindo os vídeos de um tamanho mais ou menos padrão para não ficar muito cansativo aqui. Então, quarta-feira a gente termina essa parte da Torre de Babel e sexta-feira a gente vai para um assunto novo. Pois bem, e para finalizar, quem tiver interesse nesse curso aqui, lembrando, curso de gerenciamento de novos negócios, quando eu digo novos negócios, startup, certo? Tem algumas indicações de livros aqui, mas a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Como nadar entre os tubarões sem ser comido vivo. Tem alguns momentos, por exemplo, que quem está abrindo uma startup vai procurar, por exemplo, por capital de risco, Venture Capital. E você tem que lembrar que o Venture Capital, quem que está lá no Venture Capital? Os tubarões. Será que vale a pena nadar com eles ali? Isso é uma discussão que a gente tem aqui nesse curso, é interessante. E quem tiver interesse na área de membros, $7 por mês, consegue acessar todos os cursos durante o mês. Lógico, você não precisa assistir todos os cursos, você pode assistir 4 no mês, 4 no outro, você pode assistir todos se você tiver tempo também. E todo mês tem um curso novo, ponto. Quem tiver interesse na Udemy, que muitas pessoas falam, Afonso, eu quero fazer o curso na Udemy porque lá tem boleto. Beleza. Neste mês eu estou colocando 3 cursos na Udemy de novo. Aprenda a vencer a timidez, que é um curso muito interessante. A arte da imperfeição para o crescimento pessoal, é muito legal esse curso. E gerenciamento de novos negócios, uma visão sobre erros e acerto, o que a gente pode estar avançando ou o que a gente deve recuar sempre quando a gente tem um novo negócio e qual que é a peça-chave principal num novo negócio, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.